E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos conversar sobre os defeitos de visão e até vamos utilizar um simulador que vai estar na descrição do vídeo aí para vocês. Então, só relembrando como funciona o nosso olho, de forma bem simples, é o seguinte: nós temos uma imagem, né? Essa imagem vai passar pela córnea, passa pela lente do olho e ela se forma aqui na retina, tá? Então, essa aqui é para nós termos uma ideia. Lembrando sempre que a imagem se forma atrás do olho aqui, na verdade, no fundo do olho, na retina, de cabeça para baixo. E o nosso cérebro que reverte essa imagem. Só que é o seguinte, essa imagem ela pode se formar mais na frente da retina ou pode se formar mais atrás da retina, dependendo do formato do olho. Pode ser que o bulbo, né, o formato do olho, ele seja mais curto aqui, ele seja mais alongado, né, ou que a córnea ou a lente tenha também algum defeito que faz com que a imagem não se forme no lugar correto. Por exemplo, aqui, ó, na miopia, normalmente os míopes eles têm dificuldade de enxergar mais longe, né? Imagens mais distantes ficam borradas. Mas enfim, então o que acontece? Essa imagem está sendo formada na frente. O que pode ter acontecido? O formato do olho ele pode ter sido mais alongado aqui, né? O bulbo, ou de repente algum problema na córnea ou na lente. Mas enfim, tem que jogar essa imagem para o lugar certo aqui, né, na retina. Então vai se usar uma lente, e essa lente tem que ser uma lente divergente para empurrar a imagem para trás. Então vamos tentar fazer isso com o simulador. Ó, colocamos a lente. Então, à medida que nós vamos ampliando o chamado grau do óculos, essa lente aqui, ela pode ser o óculos ou então aquela lente que fica no olho aqui, né? Lente de contato. Então, à medida que nós vamos aumentando o grau, essa imagem vai ficando mais nítida para a pessoa e vai se aproximando mais do lugar correto. Então, olha só que interessante, ó. A imagem está sendo jogada para trás até que chega a um ponto que a imagem fica perfeita, né? Se formando no local exato e a pessoa vai enxergar bem nítido. Por isso que é importante, né, ir num profissional qualificado para que ele possa resolver o seu problema de visão. O que acontece se você usar uma lente errada? Bom, você pode continuar míope, ou seja, essa imagem continua sendo formada na frente da sua retina, ou então, se você usar um grau muito forte, o que vai acontecer é que essa imagem vai passar, vai se formar atrás, ou seja, você vai continuar enxergando borrado. Então, você deixa de ser míope e passa a ser hipermétrope. Então, nós temos que utilizar o grau correto da lente, certo? Então, essa seria a miopia usando uma lente chamada lente divergente. Hipermetropia. O que acontece com a hipermetropia? A imagem é formada lá depois de onde deveria. Então, nós temos que puxar essa imagem para frente. Então, nós temos que convergir esse ponto, né? Nós temos que jogar ela para o lugar correto da retina. Então, se usa a lente corretiva, né? Pode ser o óculos ou a lente de contato, e à medida que vai aumentando o grau, essa imagem vai sendo puxada para frente até que ela fica nítida para o observador e fica no lugar correto. O que acontece? Se usar uma lente muito fraca, a pessoa vai continuar enxergando embaçado. Se colocar uma lente com grau maior do que o da pessoa, essa imagem vai ser puxada para frente e a pessoa, ao invés de hipermétrope, vai passar a ser míope, ou seja, vai continuar enxergando embaçado. Ó. E observem bem o formato dessa lente. Olha só como ela é, ó, parece uma gota, né? E aquela nossa da miopia, ela era invertida, ó. A lente divergente aqui, ela é grossa em cima e fina no meio. Se vocês observarem um óculos do míope, né, na parte de cima e de baixo vai ser mais grossa e no meio ela vai ser mais fina. Se vocês observarem a lente do hipermétrope, em cima e embaixo do óculos ela vai ser bem fininha e no meio ela vai ser muito mais grossa.
E aí, claro, depende também o grau dessa pessoa. Se ela tem um grau pequeno de hipermetropia, a lente vai ser pouca coisa mais grossa no meio. Então, certo, pessoal? Então, o hipermétrope, normalmente, ele não enxerga de perto, tem dificuldade para enxergar perto. Longe, ele até consegue enxergar um pouco melhor. Então, é uma lente chamada de lente convergente e deve sempre cuidar para que fique no lugar correto, né? Com o grau certo, para que a pessoa tenha uma boa observação. Por que que isso acontece? Ó? O olho pode ser que ele tenha o bulbo aqui mais curto, né? De repente ele tinha que ser mais para trás e ficou mais achatado. Pode ser por causa disso também. Mas enfim, ó, utilizando o grau correto, a imagem fica boa. Quando tu passa disso, a imagem volta a ser borrada. E o outro problema é o problema do astigmatismo. Então, isso dá porque alguns raios são desviados de onde deveria. Então, a imagem aqui, nesse caso, até ela está formada no lugar correto, porém nós temos duas imagens, ó, uma mais para a esquerda e outra mais para a direita. Então, à medida que vai sendo colocada a lente correta, ó, as imagens vão se juntando até que a pessoa enxerga de forma nítida. E aí também, se tu passar disso, a imagem volta a ser borrada. Porque observa o seguinte, nós temos aqui a imagem que está em azul, ó, bem lá na esquerda, e a imagem em verde mais aqui na direita. Dependendo do grau que tu coloca, elas podem reverter, ó. A azul veio para cá e jogou a verde lá para a esquerda. Então, tem que cuidar para as imagens se juntarem aqui e formar a imagem correta, certo? Então, esses três problemas de visão que se usa as lentes corretivas. São os três principais, né? Defeitos visuais. Valeu então aí, pessoal. Vou deixar o link na descrição. Se vocês clicarem aqui, vocês terão outros simuladores relacionados à física. Se vocês clicarem no próximo, são só esses três que nós estamos vendo hoje, certo? Valeu então aí, um bom divertimento para vocês. Até mais.